Este romance virou o meu casamento de pernas para o ar, deixando-o de lado, juntamente com o seu calor e o imponente instrumento de que outrora fui tão próxima. O meu nome é Alice, tenho 41 anos e esta história é sobre o desejo, a tentação e o amor que entrou na minha vida inesperadamente como uma tempestade. Tudo começou no dia em que o meu ambicioso marido Timmy fez as malas e trocou o nosso casamento por uma mulher rica. Naquele momento, o meu mundo desmoronou-se e tudo o que restou no meu coração foi o vazio. Como é que ele pôde deixar-me, arruinar a nossa família só por causa do lucro? Tínhamos passado por tanta coisa juntos, e eu tinha certeza de que o amor podia ultrapassar todos os obstáculos. Mas nunca pensei que ele fosse simplesmente desaparecer, como se desaparecesse no ar como fumo. Tinha de continuar a viver, mesmo que fosse difícil. O nosso filho Lucas, que tinha 23 anos, ficou comigo. Estava cheio de vida e de esperança, mas havia mais do que uma preocupação maternal no seu olhar. As nossas vidas estavam a mudar rapidamente e comecei a reparar que o Lucas começava a olhar para mim de forma diferente. Aqueles olhares, cheios de atração e interesses secretos, faziam o meu coração bater mais depressa. Faziam sobressair algo em mim que eu tentava esconder até de mim própria. Uma noite, quando eu estava a fazer o jantar, ele entrou na cozinha com uma curiosidade, um fogo nos olhos que me emocionou. Eu estava no fogão, a mexer o molho, mas senti o seu olhar intenso a atravessar-me. "O que estás a fazer?" A sua voz soava suave, mas havia algo nela que me fez parar. Virei-me para ele e demorei-me por um momento. Em qualquer outra situação, teria sido uma pergunta normal, mas agora ressoava mais profundamente. "Estou a fazer o jantar", respondi baixinho, tentando manter a calma, mas as palavras pareciam estar presas na minha garganta. O seu olhar sorridente atravessou a distância entre nós com um pico de confiança, e isso fez o meu coração palpitar. Tentei mesmo distrair-me da sua presença, mas apercebi-me de que já não era apenas um filho, tinha se tornado algo mais. Foi assim dia após dia. Trocamos comentários cheios de insinuações e de provocações brincalhonas. Eu via os seus olhares e, de cada vez que os nossos olhos se encontravam, a excitação inflamava-se em mim. Sentia que havia algo entre nós que não podia ser explicado. A nossa vida tinha se tornado um jogo, mas havia riscos no jogo que não queríamos alcançar. Todas as noites me preparava para o seu regresso, os seus passos nas escadas causavam-me sentimentos mistos de alegria e excitação. De vez em quando, dava por mim a pensar que já não queria esconder os meus sentimentos. Adorava a sua atenção, e cada palavra que ele dizia era como se acendesse um fogo que há muito ardia no meu coração. Passaram alguns dias e reparei que era cada vez mais difícil ignorar o que se passava entre nós. Uma vez, o Lucas entrou no quarto quando eu estava a aplicar o meu batom vermelho vivo nos lábios. Era como se ele estivesse à espera desse momento exato, o seu olhar a penetrar-me. "Esse batom fica-te mesmo bem", comentou, e havia mais do que um elogio na sua voz. Era uma confissão cheia de ternura e sinceridade que me afetou profundamente. Eu sabia que era errado, mas quanto mais tentava resistir, mais forte se tornava o meu desejo. Cada troca de olhares, cada leve toque que poderíamos chamar de casual, enviava uma onda de calor através do meu coração. Tudo estava a fervilhar dentro de mim, e apercebi-me de que estava finalmente a começar a sentir-me viva. Nessa noite, enquanto eu limpava o seu quarto, ele reapareceu, como se estivesse à espera do momento certo para entrar na minha vida com um vigor renovado. "Estás sempre aqui, não estás?" disse ele, encostado à ombreira da porta, com uma voz brincalhona mas com um tom que me surpreendeu. Senti uma onda de emoção quando comecei a olhar para ele. Ele não era apenas o meu filho, tinha se tornado algo mais, algo que eu não podia ignorar. Os nossos olhares tornaram-se longos, cheios de perguntas e respostas que não dizíamos em voz alta. Havia tensão no ar, e até os momentos mais banais se tornaram energéticos. O Lucas aproximou-se mais de mim, a sua respiração parecia um toque suave. Nesses momentos, apercebi-me de que havia uma ligação entre nós que ninguém podia conhecer. A cada dia que passava, as provocações dos nossos parceiros tornavam-se mais lúdicas,
como se estivéssemos a jogar um jogo perigoso. Sabia que a minha vida tinha mudado, e o milagre é que esta nova realidade era uma fonte de inspiração. Apercebi-me de que, neste estado, já não tinha medo das censuras e dos ressentimentos que o passado trazia consigo. Nessa altura, já não havia espaço no meu coração para o luto, só havia o ar fresco do amor à nossa volta. Estávamos ambos envolvidos nos nossos próprios sentimentos. Alguns de nós sabiam como era e outros não, mas Alice e o Lucas tinham ficado ligados por um fio que não podia ser quebrado. As nossas vidas estavam cheias de encontros secretos, de olhares sem palavras e sem fendas que diziam muito mais do que as frases ditas. Naquele momento, em que o desejo se sobrepunha a todas as regras, em que os corpos se atraíam com a força de ímãs, percebi que nesta nova realidade não havia lugar para qualquer vergonha. Era amor, e mesmo que não o pudéssemos dizer, as nossas almas estavam a criar um laço que ninguém poderia quebrar. Eu não sabia onde esta atração nos levaria. Mas agora, nesta nova realidade que nos abraçava suavemente para sempre, eu estava disposta a correr todos os riscos para estar com o Lucas. Este amor era diferente daquele que conhecíamos, mas era honesto. E havia algo de muito especial nessa promessa, algo real que nos unia para sempre. Todos os dias, uma ligação invisível crescia entre nós e eu dava por mim a olhar para ele mais e mais tempo do que devia. O Lucas tinha se tornado não apenas um apoio, mas alguém que despertava sentimentos que eu tinha esquecido. Quando estava ao espelho, a aplicar batom vermelho vivo nos meus lábios, ele entrou na sala. A sua presença provocou um coquetel de emoções difícil de descrever. Senti o seu olhar a estudar cada pormenor. "O que queres fazer, Lucas?" disse eu, com um ligeiro desafio no meu tom de voz. Ele aproximou-se mais, com os olhos a brilhar de excitação. "Sabes que estou pronto há muito tempo." As suas palavras soaram como uma promessa que alimentou o fogo em mim. Os meus lábios tremeram com o olhar que ele me lançou, aumentando a atmosfera entre nós. Naquele momento, não me consegui conter mais. Virei-me para o jovem que agora estava quase ao mesmo nível, conduzindo-nos ao limite para além do qual se encontrava um mundo desconhecido mas tão tentador. Inclinei-me, como que em câmara lenta, passei o batom nos lábios, expondo-os com um brilho tentador. "Sabes, Lucas, devias gastar menos tempo com palavras e mais tempo com ações." O meu coração bateu contra as paredes do meu peito quando o vi recuperar o fôlego. Ele riu-se, mas havia uma nota de excitação no seu riso. Cada olhar que lançávamos tornava-se um jogo, uma atração total, e eu sabia que aquilo estava a ultrapassar o normal. Os sentimentos enchiam o espaço e, de repente, toda a sala estava cheia de tensão, pronta a desencadear uma tempestade. Senti o seu hálito no meu rosto, e foi como um feitiço mágico que fez aumentar gradualmente o calor dentro de mim. "Alice, acho que já sabes que estás a brincar com o fogo", disse Lucas, com uma voz baixa e desafiadora, como se quisesse sublinhar que eu estava à beira de algo enorme e desconhecido. Eu sabia que estava a brincar no limite da vergonha e do desejo, e isso era excitante. Na noite em que tudo ardeu, puxei-o comigo para o meu quarto, fechando a porta. Cada centímetro do nosso caminho tremeluzia palpavelmente com lampejos de atração. Assim que a fechadura fez um clique, todos os desejos secretos que tínhamos guardado durante semanas libertaram-se. Os nossos lábios encontrarão-se num beijo. Não foi apenas um toque, foi uma tempestade que se abateu sobre nós, varrendo todas as barreiras. Sentia o seu calor a penetrar-me e o meu corpo respondia a todos os seus movimentos. Os nossos corações batiam em uníssono e as nossas mãos procuravam-se como se estivessem destinadas a ficar juntas desde sempre. Cada toque que ele me dava era um mar de emoções a fervilhar por dentro. Quando os seus lábios deslizaram pelo meu pescoço, perdi a cabeça em prazer e confusão. "Lucas", sussurrei, apercebendo-me de que este momento era o início de um novo capítulo nas nossas vidas. Cada beijo e cada toque selavam uma nova realidade onde não havia mais espaço para a solidão e a dor. Quando o sol começou a nascer no horizonte e os primeiros raios atravessaram as cortinas, olhei para o Lucas. Ele não era apenas um rapazinho a brincar com o fogo, tinha se tornado um homem e toda a sua confiança aumentava a minha admiração por ele.
Deitamo-nos lado a lado e percebi que não se tratava apenas de paixão, era amor verdadeiro, que se desenvolvia no meio de todas as barreiras. Passei os meus dedos de leve pelo seu rosto. Os seus olhos brilharam, e ele sorriu o mesmo sorriso enigmático que me tinha irritado há pouco tempo. Surpreendeste-me, sabias? Disse eu com carinho, e nesse momento surgiu uma nova profundidade entre nós. Não partilhamos apenas um momento, começamos uma nova vida onde não tínhamos de nos esconder. Alguns meses depois, casamo-nos. Foi um casamento simples, mas cheio de amor e, nesse momento, apercebi-me finalmente que o Lucas não era apenas o meu filho, tinha se tornado o meu companheiro de vida. Estávamos a construir um futuro juntos, cheio de paixão e apoio, e a diferença de idades que antes parecia intransponível, agora parecia uma coisa pequena face ao amor que tínhamos construído. Viver com o Lucas tinha libertado novos sentimentos em mim. Ele olhava para mim como se eu fosse a mulher mais fantástica do mundo e eu aprendi a apreciar a sua força e lealdade. Provamos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor verdadeiro pode florescer, envolvendo-nos com paixão e ternura, e a nossa viagem juntos estava apenas a começar. Em cada nova noite, continuei a descobrir o seu espírito, a sua força e o incrível laço que nos unia para sempre. Era um amor nascido das cinzas e era real, sincero e, sem dúvida, eterno.